Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora acompanhar aí o que é a ESPN. Os caras ficaram lá impressionados com a festa que o Flamengo fez. Deu muita gente, né? Foi lindo ali a apresentação dos jogadores no trio elétrico com aquela massa rubro-negra. Não adianta, né, cara? A nossa torcida é linda demais. E isso machuca demais os antes. E falaram também sobre a questão do jogo, falaram sobre a questão do jogador que na opinião deles é o mais importante do Flamengo. Vou deixar aí para vocês ver, obviamente, beleza? E os créditos vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral, valeu? E vambora lá, que eu não vou enrolar muito, que é rumo a mais um título quarta-feira, né? Pra gente ganhar logo, sacramentar isso aí, para o time viajar logo, né? Pra gente disputar esse Intercontinental aí, beleza? Bora lá pro vídeo. Bota na tela pra gente um pouquinho da festa. Olha só como foram tomadas as ruas do Rio de Janeiro pelos torcedores. O Flamengo recebido aí com muita festa pela nação. Ruas ali, ó, cheias de torcedores. Teve live do Pedro lá em cima do caminhão, os ônibus todos lá perfilados e tudo mais, desde o aeroporto até... Olha quanta gente... Eu fiquei justamente... Vocês acompanharam o todo. 5 horas de live. Desde o começo. Foram 5 horas de live, Rafa? Isso, eu, André Kifuri e a Marcela Rafael. Trouxemos no YouTube da ESPN, também no TikTok, toda essa cobertura em tempo real, com a nossa equipe de reportagem lá, o Cícero Melo dando um show, como de praxe, o Rodrigo Jufo. E no final, né, tivemos um problema, já perto, por volta das 4 horas da tarde, porque as pessoas não iam embora. Sabe aquela história? Eu não vou embora, ninguém ia embora, e a polícia precisava, tinha um horário limite para poder liberar novamente essas vias de acesso. Para dispersar. E aí as pessoas não iam embora, e aí precisou daquelas bombas de efeito moral, gás de pimenta, para que a galera saísse. Aí tivemos alguns tumultos no momento do final da live, mas até o transcurso dela como um todo correu tudo bem. Os jogadores curtiram. O André teve essa mesma percepção que eu tive também. Sim. Eles estavam felizes em estarem ali, vivendo essa festa. Esse aí... Eu não consigo olhar para esse moço aí e não ver ele como jogador ainda. É muito recente, né? Meteu o boné. Ficou mais parecido ali com o jogador, né? Meteu o bonezinho ele não tem a aparência de um treinador. Exatamente. Ele tem a aparência de um jogador. Aquele estereótipo que a gente tem de treinador, né? E aí foi isso, assim. Foi uma festa muito, muito grandiosa hoje no Rio de Janeiro. Houve um atraso, porque os jogadores, quando chegaram do voo fretado de Lima, eles almoçaram, por volta de 10 da manhã, no aeroporto. Fuso todo trocado, né? Sim. Natural. Amanhã não tem treino e só na terça vai ter um treino pro jogo de quarta. Já tá pensando no Brasileirão também, né? Vários personagens engraçados nessa presença da torcida lá. E, claro, como a decisão pela escolha da 1º de março como a rua para essa carreata, e não, para essa carreata não, para esse desfile, né, do trio elétrico, para essa festa, e não a Presidente Vargas, que é, no mínimo, 3 vezes mais larga, notadamente foi para que a polícia tivesse maior capacidade de controle em cima das pessoas. Porque numa via muito larga, o controle não é tão simples assim. Tem que ser muito maior. Além do que, se fosse da Presidente Vargas, isso teria um impacto na Central do Brasil, que é o local que abarca todas as linhas de trem do Rio de Janeiro. E nós estávamos ao vivo da live quando a gente viu os torcedores indo embora, andando no sentido contrário ao do trio elétrico, para caminhar da 1º de março até a Central do Brasil, mais ou menos 1,5 km, para poder pegar trem para voltar para casa. Então, acaba que nesse sentido foi certo, mas no final das contas não teve como evitar o tipo de confusão que teve no final. Pois é, uma festa danada, muitas pessoas na rua aí comemorando mais um título, um quarto. Domingo quentíssimo, um tremendo sol, gente chegando cedo. Claro, como sempre acontece nessas situações, o ônibus atrasou, os jogadores almoçaram, a gente no ar a partir das 10 da manhã no YouTube da ESPN. Ficou um bom tempo até poder ver algum jogador do Flamengo, uma cena que foi até engraçada, inusitada, quando o ônibus que os trouxe do aeroporto até o local onde estava o trio elétrico, né, o carro aberto, apareceu nas primeiras imagens, já havia jogadores do Flamengo para fora da saída de emergência no teto do ônibus. Não no trio elétrico, no teto do ônibus. No teto do ônibus, 3, 4 em cada saída, fazendo o caminho inverso ao que alguns torcedores fizeram no Aeroflá, quando o time viajou. Ali o pessoal, né? Entrou. Esquema tipo SWAT, né? Quase tomaram o ônibus, mas os jogadores, alguns ali, né, uma meia dúzia, clima de festa já fazendo gestos e tal. Quando o ônibus chegou ao local ali do trio elétrico, foi feita a transferência, a Taça sofreu um pouco,
Mas tomara que ela, É verdade. Teve uma avaria. Teve isso, tomara né? que ela Teve uma seja avaria. restaurada, mas O eu bonequinho quebrou. insisto, isso faz parte da festa. Não é para acontecer, mas também mas não faz é parte, nada. não é? Arruma a taça, tá, tudo bem, isso não é um problema. Agora, a mobilização da torcida do Flamengo é uma coisa gigantesca, é compatível com o tamanho que ela tem, a representatividade popular. Então não importa se está calor, se os caras chegaram cedo. Cícero Melo e o Jufo entrevistaram vários torcedores, eles estavam em pontos diferentes, né, do trajeto, um no começo e um no meio, né? E gente que chegou ali super cedo, gente que foi escondido. Teve um menino que falou: meu pai e minha mãe não sabem que eu tô aqui, mas quero dizer que eu amo vocês, eu tô aqui sendo feliz com o Mengão. Amo vocês tanto quanto eu amo o Mengão, é amor. Eu sei que eu vou chegar em casa, vou entrar no coro, mas eu vou ser feliz durante o dia todo. Isso é o futebol. O futebol é isso aí que a gente viu nas ruas. Hoje era o dia do torcedor do Flamengo aparecer na conquista histórica do tetracampeonato da Copa Libertadores. Porque é evidente, é difícil ir a estádio, é impossível ir a treino, é mais difícil ainda encontrar jogadores casualmente e ter acesso a eles. Hoje não só foi o dia do torcedor do Flamengo participar da festa que é dele, né? Porque quem foi ao estádio Flamengo, a torcida do Flamengo compareceu num número absurdo também ao estádio em Lima. Hoje no Rio, o torcedor fez parte da festa. Sim. E as coisas se invertem quando isso acontece, porque você vê os jogadores, a comissão técnica, todo mundo em cima do ônibus, filmando a torcida. Sim. Eles não estão ali filmando, tem uma selfie ali, aqui e tal, legal e tal, mas eles estão filmando a torcida. Porque os jogadores gostam de ver isso. Hoje o torcedor foi protagonista ao lado de um time que é indiscutivelmente o melhor do Brasil, o melhor da América do Sul, e o Flamengo, com todo o mérito e toda a alegria, se junta ao seu povo hoje, na volta ao Rio de Janeiro com a taça, que, de novo, foi levemente avariada, mas eu tenho certeza que ela vai ser reparada e vai ficar bonitinha. Festa é uma festa histórica, lógico, né? Para ser lembrada por todo mundo que estava presente aí no Rio de Janeiro, recebendo esse time que voltou com mais uma taça da Libertadores da América e mais um título para o Flamengo. Vamos falar um pouquinho a respeito do jogo, também da partida, porque os senhores, ontem eu não ouvi a opinião dos senhores em relação à partida. O Flamengo se sagrou campeão. Golzinho ali do Danilo naquele escanteio batido e tudo mais, gol de cabeça. Mas uma partida cheia de elementos, inclusive uma partida com muita discussão. A festa ali, ó. A gente tem Felipe Melo, Júlio César carregando a taça, tem o Puyol ali atrás. Vai lá, Puyol! Não vou não. Essa aqui é a festa de vocês e tudo mais. Até rolou isso ali no começo com a taça. Mas a gente teve um jogo mascado. No finalzinho, aquela bola aérea. Zé, o que você achou da partida? É normal uma partida de final ser mais nervosa? É natural que isso aconteça também? Sim, é natural que seja uma partida disputada, ainda mais pela rivalidade das duas equipes, né, nos últimos anos, mas assim, o Flamengo para mim foi superior. O Palmeiras, todo mundo estava esperando que o Abel fosse tirar uma carta do seu bolso, fazer algo diferente, mas o Palmeiras entrou para se defender e jogar no erro do Flamengo. E o Flamengo não errou. O Flamengo conseguiu ter aí pelo menos os 75 minutos de jogo, de controle de jogo. A partir do momento em que o Flamengo faz o gol, é a hora que o Palmeiras começa a jogar muito mais o desespero, porque aí o Gustavo Gomes vai jogar lá na frente, o pessoal começa a atacar, mas eu coloco muito também nas escolhas do Abel em relação a isso, né? Porque nós vimos o Palmeiras, tem o Palmeiras antes do Mundial e o Palmeiras pós-Mundial. O Palmeiras antes do Mundial era o Palmeiras que o Vitor Roque pegava a bola de fora para dentro, que o Flaco Lopes tinha dificuldades para encontrar posicionamento, às vezes era banco, né? Se eu não me engano ele era banco. Os meio-campistas não conseguiam jogar porque não conseguiam criar, simplesmente porque pela maneira de... Danilo subiu lá no... Subiu mesmo, né? Subiu demais, né? Fez um belo gol. Então, e aí o time do Flamengo conseguiu encontrar situações aí, o próprio erro, né, de marcação. Sim. O Danilo sozinho. Sozinho. O Danilo fez um gol sozinho. Para quem acompanhou o Mundial, o Danilo fez um gol no Mundial assim também, se não me engano, foi contra o Chelsea, se eu não me engano, né? Então assim, o Palmeiras para mim deixou a desejar e o Flamengo se impôs pela qualidade técnica dos seus jogadores. O Arrascaeta foi bem marcado, talvez se ele tivesse feito uma movimentação um pouquinho diferente, talvez pudesse encontrar um pouco mais de espaços, mas assim, Jorginho jogou demais, né? O que o Jorginho jogou essa final foi impressionante. Marca, distribui o jogo. Eu sou fã do Léo Pereira, eu acho que o Léo Pereira mantém uma regularidade sensacional, eu acho que ele deveria estar na seleção. O Danilo fez um bom jogo também, Danilo jogou muito bem. Essa bola aí, o Danilo tirou a bola do jogo, né?
essa bola foi a bola do jogo, né, pro Flamengo, porque ele consegue bloquear o Vitor bem na hora do chute. E ela ia no gol, hein? Né? Ela ia no gol. Né? Então o Danilo, para mim, foi o cara do jogo, fundamental, né? Agora, assim, aí do outro lado tem o Felipe, né? Felipe que soube fazer bem a leitura do jogo, preparou bem a sua equipe. Eu acho que o Felipe tem algumas coisas que são positivas nesse sentido, né? De preparação da equipe, de seriedade dentro você percebe ali no banco a forma como ele conduz, mas eu acho que ele tem algumas referências, ou seja, líderes em campo que fazem a diferença para o Flamengo nos momentos difíceis. É esse daí, ó. Para mim, esse rapaz aí... demais, Jorginho, né? Esse rapaz aí fez a diferença. Esse cara vestiu a camisa do Flamengo de uma forma absurda. O que ele jogou ontem... Né? Lembra do Mundial? Quando ele chega, espera-se que ele chegue ainda longe da melhor forma. Sim, não, sim. Assim, ele já... Foi os 3 melhores do time que sobram. Ele já choca o time nos primeiros treinos e aparece como se estivesse lá. André, e se eu não me engano, ele faz 10 jogos seguidos. 10 jogos seguidos. No fim da temporada para ele. No fim da temporada para ele. Né? E assim, quando ele está em campo, a facilidade que ele tem... Ele vê o jogo diferente, né, cara? Ele é uma coisa difícil. É um maestro, né? Da orquestra do Flamengo, é impressionante. Mas... É o cara que você já conhece da fama dele, você já sabe que o cara rodou, o cara, seleção... Sim. Não sei, Eu tenho, na verdade, uma coisa importante em relação ao jogo de ontem, que chamou a atenção. O Abel... É isso aí, nação. Esse aí foi mais um vídeo aqui no canal. Eu resolvi parar ali porque eles iam começar a entrar no assunto só Palmeiras, aquela choradeira de sempre, né? Eles comentaram ali a impressionante festa do Flamengo lá, né? No trio elétrico aqui no centro do Rio. Foi fantástico mesmo. Foi impressionante. Para quem não está acostumado, é realmente impressionante. Só o Flamengo consegue isso. E também eu concordo com eles que o Jorginho me surpreendeu bastante, porque eu mesmo não conhecia tão bem esse jogador. E realmente o cara, ele é meio que um maestro mesmo, cara. Ele dá uma segurança, pra mim o Jorginho em campo hoje, no Flamengo, ele me passa uma segurança tão forte que coloca um certo respeito, sabe? Em cima do time adversário. Essa é a minha impressão, né? Mas sem ele, o Flamengo ganhando ou perdendo, já passa um pouco aquela insegurança, sabe? Acho que o Jorginho substituiu bem o Gerson, né? Apesar de não ser exatamente a mesma posição, eu acho. Mas escreve aí nos comentários o que vocês acham, beleza? O inscrito vai estar na descrição, verifica se você está inscrito no canal, deixa esse likezinho aí para dar essa moral e clica no botão hype aí. Eu vou nessa, um grande abraço a todos, valeu, falou e fui.